Glória a Deus. Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Quem está feliz com Jesus, dá um glória a Deus. Aleluia. Motivo de grande alegria, muita felicidade, regozijo espiritual estar mais uma vez aqui nesta igreja. Como o pastor Everardo falou, nós somos natural de Canindé e está com aproximadamente 5 anos que nós saímos para fazermos a obra do Senhor. Primeiramente dirigimos a obra de Deus ali na cidade de Chorozinho. Passamos ali 1 ano e 7 meses. E hoje estamos em Paracuru, que no próximo mês iremos fazer 4 anos que estamos ali dando glória a Deus, dizendo que Jesus é bom e o diabo não presta. Aleluia. Quantos trouxeram a Bíblia? Abra comigo na carta de Paulo aos Colossenses. Eu quero agradecer ao pastor Everardo pelo convite, certo, pela confiança aqui do púlpito e pela amizade. Como ele falou, desde muito cedo, muitos jovens, nós buscávamos a Deus ali na igreja de Canindé, e eu fico feliz em ver esta obra prosperando para a glória de Deus. Sinta-se um privilegiado, irmão, de estar aí sentado nesta cadeira adorando ao Senhor. Colossenses capítulo 1, quem achou diz amém. Leia o versículo 3, diz assim: graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porque ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo e já vai frutificando. Veja o versículo de número 9. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Glória a Deus. Você pode sentar, você que está de pé. Essa carta é uma carta do apóstolo Paulo. Ele escreveu esta carta aos irmãos que estavam na cidade de Colossos. Paulo nunca tinha ido naquela igreja, ele nunca foi naquela igreja. Ele não chegou a conhecer pessoalmente os irmãos daquela igreja. Quem fundou essa igreja exatamente foi um homem chamado Epáfras. Epáfras, ele foi um cooperador de Paulo, e ele levava notícias da igreja para Paulo e trazia notícias de Paulo para a igreja. E mesmo de longe, Paulo, ele escrevia para aquela igreja, dando instruções, admoestações, exortações, e uma palavra que pudesse edificar a fé daqueles irmãos. Você observa no versículo 7, ele cita o nome de Epáfras, e o que nos chama a atenção é que Paulo, ele fala aqui a respeito de oração. Baixa mais só um pouquinho o fundo, tá bom? Ele diz assim no versículo 3: graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. No versículo 9 ele diz: por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós. Então nós entendemos que Paulo, ele era um homem de oração. O apóstolo Paulo era um homem que estava engajado nas fileiras da batalha da oração. Nós vemos nesse texto algumas lições, alguns requisitos sobre o poder,
através da oração. A primeira coisa que eu observo aqui é que a oração, ela deve expressar nossas prioridades. Nós estamos no culto de oração, vamos refletir um pouco na palavra, daqui a pouco a gente entra no momento de oração. Mas escute isto: embora Paulo ele estivesse preso, Paulo estivesse no corredor da morte, com o pé na sepultura, com a cabeça próxima à guilhotina de Roma, que ele morreu, segundo os historiadores, degolado. Mas quando nós vimos tudo isso, nós vimos que Paulo ele está concentrando a sua oração nas coisas espirituais e não nas coisas materiais. Ele concentra a sua oração nas necessidades espirituais e não nas necessidades urgentes, físicas e espirituais, e materiais. Ele poderia pedir ajuda aos irmãos, ajudas materiais. Ele poderia pedir uma ajuda para que aliviasse o seu sofrimento físico, mas não é isso que Paulo está pedindo. Paulo ele está orando para que os irmãos sejam corroborados pelo poder de Deus, pela a plenitude de Deus, pela sabedoria e pela inteligência espiritual. Então a pergunta essa noite é: qual é a sua prioridade esta noite na sua vida de oração, na sua vinda até aqui? Às vezes nós colocamos prioridades como algo material, como algo que até às vezes é efêmero, uma necessidade financeira, uma necessidade de trabalho, seja lá qual for. Não é errado orar sobre isso, não é errado pedir isso, mas é importante frisarmos aqui que a Bíblia diz que Jesus fala para os seus discípulos e ensina para nós que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque as outras coisas, as demais coisas vos serão acrescentadas. A Bíblia também diz que nós devemos primeiramente pensar nas coisas que são de cima, nas coisas que são do alto. Quando nós observamos essas necessidades de Paulo, é uma lição para nós, que ele mesmo na situação que estava, ele pede a Deus coisas espirituais. O que a oração inclui mais? A oração também, ela deve incluir até aqueles que não conhecemos. Paulo nunca foi naquela igreja, Paulo nunca viu o rosto de um irmão daquela igreja, apenas o rosto de Epáfras, que era o pastor da igreja. As orações dele aqui não eram egoístas. Ele ora pelos cristãos de Colossos, pessoas que ele nunca viu a face. E pelo poder da oração, nós oramos, principalmente nós que estamos à frente de obra. As pessoas dizem: pastor, ora pelo meu primo que mora na cidade e tal, assim, está passando por isso. Pastor, ora pela minha irmã, ora pela minha tia, que às vezes está até em outro país. Você nunca ouviu a pessoa, você nunca conversou com a pessoa, mas por causa do poder da oração, a oração alcança onde aquela pessoa está. Qual é a profundidade da oração? É que quando eu não posso ir, a minha oração pode ir. Quando o meu recurso não chega, não pode chegar, a minha oração pode chegar, porque a oração ela toca o mundo. Ei, meu irmão, não se ache limitado essa noite. A tua oração pode tocar o mundo, até pessoas que não conhecem você e que você não conhece. A oração pode chegar até lá. Aleluia. Talvez para ti está acontecendo alguma situação que pelo teu braço, pela tua vontade humana, a tua possibilidade humana, é impossível você resolver, mas a tua oração pode chegar até lá, porque este é o poder. Através da oração, pela oração você pode tocar o mundo. Através do poder da oração as portas se abrem. Através do poder da oração os enfermos são curados. Através do poder da oração a porta do céu se abre. Através da oração os anjos se movimentam. Tem um hino antigo que diz que a oração abre a porta do céu, a oração move o dedo de Deus, a oração faz milagre acontecer, e pela oração Deus derrama poder. Eu quero crer que se essa igreja
estiver nesse padrão, o Espírito Santo não vai ter dificuldade de operar aqui, porque a igreja santa conhece a voz de Deus, igreja santa conhece a presença do Espírito, igreja santa sabe que Deus está no meio dela, e quando Deus opera, ninguém pode impedir. Quantos podem glorificar a Deus esse amor? Oh, aleluia! A oração também ela deve ser, além de expressar as nossas prioridades, além de incluir aqueles que não conhecemos, a oração ela deve ser perseverante. Tem que ser perseverante. Às vezes nós começamos uma oração, um propósito, aí quando dá com 3 dias, desiste. O segredo é perseverar. Veja o exemplo de Daniel. Daniel ora por uma resposta. 5 dias, 7 dias, 8 dias, 9 dias, 10 dias e nada da resposta. E ele orou. Quando foi no 21º dia, quando ele ora 21 dias, a Bíblia diz que veio Gabriel, se apresenta diante de Daniel e disse: Daniel, tu és um homem muito amado no céu. Por quê? Porque crente de oração ele é conhecido no céu, ele é amado por Deus. Ele disse: olha, desde o primeiro dia a tua oração foi respondida, mas nas regiões celestiais, quando eu vinha com a resposta, o príncipe do rei da Pérsia me prendeu, e não foi possível chegar no dia. Mas Deus mandou Miguel e disse: vai lá, Miguel, libera lá Gabriel. Aí veio o anjo de guerra com a espada de fogo, vai liberar a resposta para o meu servo agora. Eu não sei há quanto tempo você está orando, mas a palavra de Deus é essa: persevera, continua orando, continua buscando. Nem que Deus tenha que mandar Miguel e desbaratar Satanás e trazer a resposta para ti, a tua oração chegou lá. Quando nós observamos o exemplo de Ana, a Bíblia diz que Ana pediu um filho, ela era estéril, Penina irritava, Penina caçoava dela e dizia: ah, tu não tem menino. Eu tenho, olha o tanto de menino. Vem cá, Joãozinho, Pedinho, Caçuletinha, vem cá, carrada de menino. Ela era estéril. No Antigo Testamento isso era uma grande maldição. Mas a Bíblia diz que ela subia uma vez por ano com o seu esposo Eucana, e a Penina do lado fazendo chacota dela. Mas ela não revidava, ela não brigava, ela não ia entrar em contenda, ela não se atribulava. Ela ficava só aqui, ó: Senhor, eu confio. Subia uma vez por ano, oferecia a oferta da farinha, de um touro de 3 anos, do bato, do vinho, das bebidas derramadas, que era a oferta de libação da época. E teve um dia que a Bíblia diz que Ana, se levantando do banquete, que estava todo mundo na mesa, se levantando da mesa, porque, irmãos, você tem que sair de perto de gente que não acredita no teu sonho, na tua causa, que é incrédulo. Quem era que estava na mesa? O profeta Eli, que já estava quase esfriando na fé. Quem era que estava na mesa? Eucana, que não acreditava mais no milagre de Deus na vida de Ana. Quem era que estava na mesa? Penina, a arquirrival dela. Mas a Bíblia diz que ela se levanta. Se fosse hoje, pegou a Bíblia: eu vou orar, vou sair de perto do meio dessas carniças incrédulas. E ela sai de lá, e a Bíblia diz que ela começa a orar. Ela começa a orar, e a oração dela é tão angustiante que ela nem fala mais, ela só geme. As palavras dela não davam mais para entender. Aí o Eli vem passando, aí olha e diz assim: essa mulher está bêbada, ela encheu a cara. Mulher, até quando tu estarás embriagada? E ela disse: não, meu Senhor, eu não tenho bebido bebida forte ou vinho, mas tem uma coisa que eu tenho feito: eu tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Sabe, a oração que vem das profundezas da alma, um dos ingredientes que era feito o incenso é chamado de ônica ou ônixa. Ônixa, ele era extraído de um molusco que estava no fundo do mar. Pegava-se estoraque, ônica e gálbano, e aqueles ingredientes se pisava, fazia uma mistura e era um incenso. E aquele incenso na oferta, ele subia para Deus.
E no Novo Testamento, em Apocalipse, diz que o incenso representa a oração dos santos. Então essa substância que era extraída do ônixa, que vinha das profundezas do mar, daquele molusco, significa o quê? Que é uma oração que vem das profundezas da alma. Essa era a representação da oração de Ana. Ela diz: não, meu Senhor, eu não tenho bebido bebida forte ou vinho, mas eu sou uma mulher atribulada de espírito, porém eu tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Historiadores dizem que ela passou 14 anos ou 21 anos pedindo um filho. Senhor, me dá um filho, Senhor, me dá um filho. Era só para ela, o culto era só para ela, era um culto egoísta. Mas no dia que ela disse: no dia que o Senhor me der, eu te devolvo. Aí Deus: opa, agora ela me incluiu no culto, se prepara, porque o Samuel vai chegar. Aí ele olha e diz assim: mulher, pois seja feito assim a tua oração, que Deus te conceda a vitória, que Deus te conceda a tua petição. Passando o tempo, o menino nasceu, o menino cresceu, e ela entregou o menino para o serviço no tabernáculo do Senhor. A Bíblia diz que o menino estava servindo ao profeta Eli e a Deus no santuário em Siló. E ele estava lá fazendo todo tipo de serviço. Lavava o chão, levava água para o sacerdote, lavava as coisas, ajeitava a mobília da casa. Era como um empregado. Talvez os filhos de Eli humilhando ele, né? Empurrando ele, com ciúme. E ele estava lá trabalhando. Mas a Bíblia diz que teve um dia que ele estava dormindo, antes que a lâmpada do Senhor se apagasse. A lâmpada do Senhor ficava próximo à Arca da Aliança. E a Arca da Aliança ficava no local chamado Santo dos Santos. Só quem podia entrar lá era sacerdote consagrado. Se ele ouviu, e a Bíblia faz menção desta lâmpada que era o candelabro, significa que ele estava bem próximo da Arca da Aliança. O menino, que não era sacerdote ainda, ele estava lá. Mas por que ele estava lá? Porque onde tu não pode ir, a tua oração vai. E Samuel era o resultado da oração de Ana. E a tua oração atravessa o véu, vai até no Santo dos Santos, perto da Arca da Aliança. Aleluia. Quem está preparado para uma dimensão dessa, meu irmão? Se prepare, que Deus marcou este culto essa noite para fazer algo tremendo na tua vida. Porque o que tu não pode fazer, a tua oração vai. Agora a palavra de Deus para ti é essa: não desanima, não se desvia, não fica com cara feia porque o irmão não te deu a paz do Senhor. Não fica xingando e nem reclamando e nem murmurando. Apenas persevera, vai perseverando, porque Deus já ouviu a tua oração. Aleluia. Agora observe, dois instrumentos mencionados na busca da vontade de Deus. Versículo 9 diz assim: por esta razão nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, e em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Tem dois instrumentos aqui na busca da vontade de Deus. Primeiro, sabedoria. O que é sabedoria? Sabedoria é a habilidade de usar os melhores meios para os melhores fins. É olhar para a vida como Deus vê. É ter as prioridades que Deus tem. É a capacidade de aplicar o conhecimento da vontade de Deus às situações variadas da vida. Sabedoria cristã, observe isso, é o conhecimento dos princípios de Deus contidos em sua palavra. Tem crente que tem muito conhecimento, mas não tem sabedoria. Uma pessoa que tem muita informação não significa que ela tenha sabedoria. Mas a oração de Paulo é que os crentes tenham sabedoria. Deus quer levantar neste lugar uma geração de crentes sábios, homens sábios, mulheres sábias. Que a Bíblia até diz que a mulher sábia, ela edifica a casa, mas a que não tem sabedoria, papoca a casa no chão, como diz o cearense. Segundo instrumento, o entendimento espiritual. Se a sabedoria, ela fala da revelação de Deus,
O entendimento espiritual fala da aplicação pormenorizada dessa revelação. A sabedoria se refere ao discernimento da verdade, enquanto o entendimento espiritual vai tratar da aplicação da verdade, irmão. É a habilidade de provar, distinguir, avaliar e formar juízos. É a capacidade de distinguir o bem do mal, a palavra, o grão da semente ou da palha e o vil do precioso. O que é isto? É você saber o que é o certo e o que é errado, e pegar as palavras de Deus e aplicar para a sua vida. Por quê? Porque muitas vezes a gente vem para a igreja, escuta o pastor dando a doutrina, alguém que está pregando, o pastor trazendo uma palavra, ou seja lá quem estiver pregando aqui, as pessoas ouvem e saem pelaquela porta, e quando vem uma determinada situação, eles não sabem aplicar a palavra. Exemplo, como agora no meio da tecnologia, né, na nossa era digital, uma grande TV LED que fizeram, aí você olha e diz assim: olha só, pastor, está aqui uma grande TV tecnológica, última geração, tem e Facebook nela, tem YouTube, tem Twitter, tem não sei mais o que, tem Netflix, tem um monte de coisa. Ela pega tudo, só falta fazer chover. É mesmo, rapaz? Pois liga aí a televisão. É você pegar o controle e não saber onde é que aperta o botão. Ixi, eu não sei onde é que aperta. Então é isso que muitas vezes acontece. Alguém chega e diz assim: 3 segredos para ter uma vida vitoriosa. Aí fala: olha, 370 degraus para você subir na vida e ser alguém de sucesso. Olha, 5 razões que nós devemos buscar a Deus. Não sei quantas mais razões. Aí enche, prega e prega e prega. Só que na hora de você apertar o play, na hora de você apertar o botão de ligar, o botão da oração, o botão da consagração, o botão da vigilância, o botão de dizer não para o mundo, de dizer não para Satanás, para dizer a renúncia, você não sabe onde apertar o botão. E agora, às vezes a tribulação vem como uma avalanche na nossa vida, e a gente não sabe o que fazer, para onde é que a gente vai? Aí o Espírito Santo diz: ei, eu vou te dar entendimento, inteligência espiritual, para que tu possa aplicar a palavra na tua vida, assim como Jesus Cristo fez. O diabo chegou para ele e disse: ei, manda aí transformar essas pedras em pão, se tu é filho de Deus. Irmão, se tinha uma coisa que Jesus queria naquela hora, como homem, era comer, era encher a barriga. Ele tinha passado 40 dias sem comer, e ele olha e diz assim: pela minha carne eu queria comer, mas pela inteligência espiritual eu vou aplicar a palavra agora. Ei, Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu imagino Jesus falando e ele pensando assim: Satanás, tu pensa que o meu primeiro milagre vai ser transformar pedra em pão? Não, o meu primeiro milagre vai ser transformar água em vinho. Não é chegada a hora do milagre ainda. Aí Satanás vem e diz assim: olha, eu vou fazer o seguinte, se lança daqui abaixo, porque vem anjo. Tu aplicou a palavra, eu vou aplicar também. Vem os anjos te segurar, não vai deixar tu tropeçar o teu pé em pedra. Aí ele disse: tu pegou o texto sem contexto, rapaz, porque tem outro texto que acaba com essa tua heresia aí: não tentarás o Senhor teu Deus. Aí o diabo: rapaz, será possível? Vamos saber aplicar tudo. Pois vem cá, leva ele para o alto do templo, o pináculo, e mostra todas as glórias, entre aspas, do mundo, as riquezas. Isso aqui tudo me foi entregue, e eu dou a quem eu quiser, e eu posso te dar agora, se tu se prostrar e me adorar. Aí Jesus dá o cheque mate nele: vai-te, Satanás, porque está escrito: só ao teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. Ei, meu irmão, a partir de hoje entenda uma coisa: clame ao Senhor pela sabedoria e pela inteligência espiritual, porque Tiago disse: aquele que precisa de sabedoria, peça a Deus. Quando vier a tribulação, quando vier o inimigo, quando vier a tentação, você vai aplicar a palavra, e você vai passar do outro lado cantando o hino da vitória, com sorrisos nos lábios, dizendo: o inimigo veio, mas eu venci pelo poder do sangue do Cordeiro.
Para me encerrar, para me correr aqui, Paulo ele ensina por meio da oração algumas coisas. Nesta oração há alguns propósitos. Como viver uma vida digna de Deus. No versículo 10 ele diz: vivendo para o agrado de Deus. Então nós devemos viver para o seu agrado. Trata-se de buscar louvor para Deus e não para nós mesmos. Trata de fazer tudo para a glória de Deus. Se nós trabalhamos, façamos para a glória de Deus. Se nós estudamos, façamos para a glória de Deus. Se estamos caminhando, conversando com um amigo, façamos para a glória de Deus. Porque Paulo diz assim, quer comamos, quer bebamos, quer fazemos coisa alguma, façamos para a glória de Deus. Aí ele diz, frutificando em toda boa obra. Nós devemos dar bons frutos, ainda no versículo 10 de Colossenses. Porque a nossa união com Cristo, ela é patenteada em seus frutos. A presença do Espírito Santo no nosso coração se evidencia em seu fruto. A Bíblia diz que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Às vezes nós queremos buscar os dons, e é bom ter dons. É bom falar em língua, é bom pular, é bom profetizar, é bom ter visão, é bom interpretar a língua. Mas isso é só uma asa do avião. A outra é os frutos. E Paulo diz, frutificai. E sabe o que é que eu estou feliz aqui? É porque eu vejo essa obra frutificando. Eu não sei, é o último ano que eu preguei aqui, faz um tempo já, mas eu vejo que nos tempos que eu vim aqui, nos tempos que passaram, eu vejo essa obra frutificando, e vai frutificar mais, vai crescer mais. Pode preparar, pastor Everardo, isso aqui vai crescer mais, aleluia, porque Deus está neste negócio. E a Bíblia diz, frutificando em toda boa obra. Frutifique. A Bíblia diz que o varão que não anda segundo aos conselhos dos ímpios, que não se assenta nas rodas dos escarnecedores, que não se detém no caminho dos pecadores, é aquele que tem o seu prazer na lei do Senhor. E a Bíblia diz que ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Frutificando em toda boa obra. Terceiro, crescendo no pleno conhecimento de Deus. Versículo 10 ainda. Esse conhecimento não é teórico, mas ele é experimental. Você conhece Deus? Conheço Deus, já li sobre Deus, já estudei sobre Deus, já fiz teologia, já fiz não sei o quê. Não, eu não estou falando desse conhecimento teórico. Estou falando do conhecimento experimental, de experiência com Ele, de você andar e sentir Ele com você, de você conversar e sentir que Deus está com você, que o Espírito Santo está com você. É levar Deus realmente a sério, é ter um relacionamento íntimo, em vez de apenas especulá-lo. Ei, meu irmão, Paulo está dizendo assim, olha, por meio da oração, você tem um pleno conhecimento de Deus. Como é que você conhece uma pessoa? Você tem intimidade com uma pessoa, conversando com ela, se comunicando com ela, se relacionando com ela. Você está casado, você é casado, você sabe o que o seu marido gosta, que a sua esposa gosta, o que ela não gosta. Por quê? Porque você tem um relacionamento. Então não dá para ser um crente que diz que conhece a Deus se você não fala com Deus, se você não conversa com Deus, não lê a palavra. Paulo está dizendo que nós devemos, além de frutificar, crescer no pleno conhecimento de Deus. Eu dou glória a Deus, porque essa igreja conhece Deus. Para finalizar, quarto lugar, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória. Versículo de número 11, perdão. Olha o que Paulo diz aí, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória. Segundo a força da sua glória. Paulo aqui, ele, por meio da oração, ele diz que nós alcançamos não apenas o conhecimento da sua vontade, mas também ele nos capacita com poder para cumprirmos. Paulo vai usar dois termos do grego diferentes para se referir à energia. Primeiro, ele usa a palavra dínamos ou dunamis, de onde vem a palavra dinamite. Significa poder
inerente. A segunda palavra é kratos. Kratos significa poder manifesto, colocado em ação. A virtude da vida cristã é apenas o resultado do poder de Deus operando em nossas vidas. Paulo pede nessa oração poder sobre poder. Dínamos é a dinamite que atravessa uma rocha granítica e quebra as resistências mais severas. Dínamos é o poder ilimitado de Deus que criou o universo e ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. Olha só que poder é esse. Esse mesmo poder, ele está à disposição da igreja. Poder como a dinamite. Sabe qual é o problema de muita gente? É que ela não sabe o poder que tem à disposição dela. Irmãos, a diferença de um crente para outro é o desfrutar do poder de Deus na vida deles. Sabe qual é a diferença da igreja primitiva do primeiro século para nós hoje? A diferença é que eles tinham poder. Jesus diz assim, ficai em Jerusalém, até que sejais revestidos de poder. Até que do alto sejais revestido de poder. Atos 1:8, ele diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ei, Paulo diz assim, vocês vão receber poder sobre poder, e que essa noite Deus lhe dê poder, Deus lhe revista de poder. Quem quer receber poder, levante a sua mão e peça poder a Ele, porque o Espírito Santo, Ele tem poder na sua vida. Essa noite você vai chegar na sua casa, botar o pé na porta e dizer, aqui chegou um crente de poder, poder, poder. Só quem quer poder, adore a Deus. Olha o poder aí, olha o poder de Deus aí, olha o poder de Deus ali atrás, olha o poder de Deus aqui na minha direita, olha o poder de Deus aqui na minha esquerda. Ei, receba o Espírito Santo, se prepara que Ele vai te dar uma tonelada de poder. Oh, aleluia! A palavra dínamos vem de dinamite. Deus está procurando um crente que seja uma bomba para explodir dentro do território de Satanás, para sair capeta para todo lado, para derrubar demônio para todo lado. O Espírito Santo de Deus está nesse lugar. Sabe aqueles caras que matam por amor à religião, os radicais, aqueles muçulmanos radicais, pega aqueles coletes de bomba, procura um local que tem mais pessoas, dispara o gatilho, porque eles creem que quanto mais pessoas eles matarem, mais virgem eles terão no paraíso. E essas virgens se renovam todo dia. Olha os abestados. É por isso que eles se matam, pelo amor à religião deles. Mas Deus está procurando o crente que seja uma bomba, não para matar vidas humanas, mas para fazer viver as pessoas que estão mortas, os seus delitos e pecados. Você tem que ter poder aonde você estiver. Se prepara que Deus vai te levantar como homem e mulher revestido de poder aonde você estiver. Aquele teu patrão endemoniado vai sentir o poder da bomba, da dinamite de Deus que está na sua vida. Aquela incrédula que fofoca da tua vida, que calunia você, vai ver você explodindo em Deus, e os capetas vão bater em retirada no nome de Jesus. Aleluia. Mas deixa eu terminar. A outra palavra é kratos. O que é que significa? Poder manifesto. Ele usa essa palavra porque o poder, dínamos, é o poder que Deus criou o mundo
representação do poder que ele tirou Jesus da sepultura. Mas o outro é o poder daquele que governa o universo. É o esplendor máximo de Deus na sua manifestação gloriosa. Esse poder está dizendo que ele identifica você como alguém do reino de Deus. Porque esse poder ele manifesta a presença de governo. É por isso que a Bíblia diz assim, ó, que onde tu pisar, o local é abençoado. Onde tu pisar, a Bíblia diz que o local é transformado. Porque quem tem esse poder, onde ele pisa, transforma o ambiente. Aleluia. E ele está disponível para você, viu? Está aqui na palavra, está disponível para você, está disponível através da oração. Peça este poder. A outra palavra que Paulo usa no versículo ainda, ele diz paciência e longanimidade. A palavra grega hupomone significa perseverança. Sabe o que é essa perseverança? É perseverança para suportar os dias difíceis, circunstâncias difíceis. Perseverança é paciência em ação. Micael, pode preparar o hino aqui, viu? Antes de apagar a luz, vai louvar. O que é isto? É a metáfora do soldado no campo de batalha, permanecendo em combate, mesmo quando as circunstâncias se mostram desfavoráveis. É o corredor na pista, recusando-se parar, pois ele deseja vencer a corrida. Não significa apenas capacidade de suportar as coisas, mas também habilidade para transformar essa situação em triunfo. Trata-se de uma paciência triunfadora. É aquele espírito que não pode ser vencido por nenhuma circunstância da vida. É o soldado estar no combate e o negócio apertar, e o negócio ficar difícil. É a batalha ser totalmente travada, mas ele diz, eu não vou voltar atrás, eu vou continuar, porque eu vou transformar essa situação em vitória, essa situação em triunfo. Ele está dizendo, é a capacidade de suportar a circunstância. Não é a circunstância que vai me mudar, sou eu que vou mudar e transformar a circunstância. É por isso que Paulo diz assim, ó, nós somos mais do que vencedores. E essa palavra vencedor significa aquele que é indesistível. Ou seja, ele não desiste. É como a águia. A águia ela tem uma estrutura óssea muito forte. Fica de pé aí. Vamos ficar de pé. Ela tem uma estrutura óssea muito forte. E vem uma tempestade. Oh, glória a Deus. A irmã deu glória a Deus. Quem dá glória a Deus com ela aí? Dá uma glória a Deus com ela. A tempestade vem. E aquela águia, ela tem três opções. Primeiro, ou ela enfrenta a tempestade, ou ela passa por cima da tempestade, ou ela se equilibra na tempestade. É as lutas vindo e você se equilibrando. Vem para derrubar, mas você não cai. Vem para desistir, mas você está parando ali. Vai passar, vai passar. Eu estou nas asas do Espírito, aleluia. Quem entende essa palavra? A palavra é essa, meu irmão, vai passar. Tu não vai pender. Pode ser até igual o bambu. Ele vai no chão, inclina em terra, mas quando a tempestade passa, ele se levanta. Quantos glorificam a Deus? Quem tem glória, dá glória. Quem tem aleluia, dá aleluia. Quem tem língua estranha, fala em língua. Quem é batizado do Espírito Santo, dá lugar, porque o céu já está aberto sobre nós. Receba o poder de Deus agora.